a Deus. Então, olha só. Aqui em Apocalipse 17, que nós lemos, e também em Apocalipse 13, vem uma imagem aqui de uma besta. Uma besta. O que é uma besta? A besta é um animal monstruoso, né? É um animal que não existe na Terra, é uma coisa diferente, é uma besta, é um monstro que aparece. Tanto em Apocalipse 17, quanto em Apocalipse 13. E o texto diz o seguinte: essa besta tem 7 cabeças. Então, olha só. No final dos tempos, surgirá uma besta diferente das outras. Essa besta, ela tem 7 cabeças e também 10 chifres, ok? E o próprio texto bíblico vai mostrar que essas 7 cabeças são 7 reis, né? Você pode ver isso no versículo 10. Apocalipse 17:10 diz que essas 7 cabeças são 7 reis. Entenda aqui o seguinte, e também são 7 montanhas. Entenda o seguinte, a figura de uma montanha, na Bíblia, fala de reinos, tá? Então, montanha, na linguagem bíblica, muitas vezes refere-se a um reino. As 7 cabeças são 7 reinos, que são 7 montanhas e também 7 reis. Por quê? Porque cada reino tem o seu rei. Então, a Bíblia está mostrando aqui a aparição de uma besta e ela tem 7 reinos conectados a ela. 7 reinos, 7 reis. O que é isso? Vamos entender melhor. Abra comigo em Daniel. Abra comigo em Daniel 7. A besta, em Apocalipse 13, ela tem essas 7 cabeças. E ela também tem o aspecto de 3 animais. Olha que interessante isso daqui, queridos. Ela tem o aspecto do leopardo, do urso e do leão. 3 animais. E tem 7 cabeças. Imagina essa cena aí dessa besta, né? Olha só, ela aparece com o leopardo, com o urso e com o leão. Aonde que está na Bíblia essa figura? Está em Daniel 7. Vamos comigo aqui em Daniel 7. Diz assim: tive uma visão à noite, versículo 2. Tive uma visão à noite, vi diante de mim os 4 ventos do céu agitando o grande mar. E 4 animais enormes saíam do mar, cada qual diferente dos outros. O primeiro era como o leão. Olha aqui, uma besta com aparência de leão, mas possuía asas de águia. A primeira besta aqui de Daniel, com a semelhança de um leão. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ele foi erguido da terra e posto sobre 2 patas. Ok, vamos para o segundo. Surgiu então outro animal, o segundo, semelhante a um urso. Olha aqui de novo uma figura aqui, o urso. Ele foi erguido por um dos lados, havia 3 costelas entre seus dentes na sua boca. Foi-lhe dito: levante-se e devore carne. Depois disso,
olhei, e havia outro animal. O terceiro aqui, como um leopardo. Olha só, como um leopardo com 4 asas de pássaros nos seus lados. E por fim, amados, no versículo 7 ele fala sobre um outro animal. E aí ele vai dizer assim: Em seguida, olhei em minhas visões noturnas, e ali, diante de mim, estava o quarto animal, terrível, horrível, extremamente forte e com grandes dentes de ferro. Aqui tá bom, até aqui tá bom. Olha só, aquela besta que aparece lá em Apocalipse, ela é descrita parecendo um leopardo, um urso e um leão. E ela tem 7 cabeças. Aí, quando nós vamos olhar nas Escrituras, aquela imagem já havia aparecido aqui no livro de Daniel, uma imagem semelhante. Então, no caso aqui em Daniel, amados, Daniel descreve os 4 grandes impérios ah, que têm uma importância ao longo da história, uma importância muito grande ao longo da história. O primeiro império, ele é parecido com o leão, que seria o Império Babilônico, tá? Seria a Babilônia. Aí vem, se lembre, amados, que o profeta Daniel, ele está na Babilônia. Ele está na Babilônia, ele é um profeta do Senhor, que está naquele território, na Babilônia, e nesse lugar é que ele recebe essa revelação de Deus. Ele recebe essa visão, esse sonho à noite, enquanto ele está na Babilônia. E o Senhor mostra para ele uma besta, que era como um leão. Essa primeira besta se refere ao Império Babilônico, ok? Que regia o mundo daquela época, né? Era um grande império naquela época, mas na visão ele vê um outro que iria surgir, um segundo império, semelhante a um urso. Esse império semelhante a um urso é o Império Medo-Persa, né? O Império Medo-Persa, que veio e tomou aquele território ali onde era a Babilônia. Certo? Amém, irmã Jane. Glória a Deus, glória a Deus. Um segundo império semelhante a um urso. Esse império é o Medo-Persa. O império dos Medos e dos Persas entraram ali na Babilônia e tomaram aquele território. Ok. E tiveram uma grande influência mundial. Depois, a visão fala de uma outra besta que viria. Essa outra besta que viria é comparada a um leopardo. E essa terceira besta refere-se ao Império Grego, ao Império da Grécia. Quem aí está acompanhando, coloque aí nos comentários para mim se você está conseguindo entender, se está ficando claro, se você está conseguindo acompanhar a linha de ministração. Shalom, irmã Kathleen. Aleluias, aleluias. Aleluias. Tereneo Shakaya Manas Torokoshere de Baranambranas. Amém. Glória a Deus.
Você se lembra, né, que quando Daniel jejuou por 21 dias, a, no 21º dia, Gabriel veio até ele e Gabriel falou assim, ó, eu estava em guerra, amém, Eliana, glória a Deus. Eu estava em guerra, Gabriel disse, eu estava em guerra contra o príncipe, com o príncipe da Pérsia, e Miguel veio me ajudar. Mas agora virá o príncipe da Grécia. Então, olha só. Antes estava ali a Babilônia, naquele território. Naquele território. Ó, esse ponto aqui é importante porque eu vou falar daqui a pouco. A questão do território, tá? Aonde estava a Babilônia? Aonde o profeta Daniel estava? No local onde ele recebeu o sonho, era a Babilônia, primeiro. Naquele território estava a Babilônia. Depois, naquele território se estabeleceu o Império Medo-Persa. E depois veio então o Império Grego e venceu o Império Medo-Persa, o Império Persa, né? A Pérsia seria atualmente o Irã, né? Mas naquele contexto, então, a Grécia veio o Império Grego com Alexandre e eles venceram, subjugaram os persas, o Império Medo-Persa, e o Império Grego estabeleceu domínio naquela região. Em qual região? A região aonde antes era o Império Babilônico, aonde antes era o Império Medo-Persa, agora então a Grécia se estabelece. Uma vez que a Grécia se estabelece ali, a Grécia estende seus territórios para muitas regiões do planeta, né, do mundo, e se torna um grande império. Ok, ok. Aí, amados, Daniel vê então um quarto animal, uma quarta besta, uma outra besta. Essa besta que Daniel ele vê é diferente de todas as outras e ela é terrível. Ela tem dentes de ferro e ela começa então a esmagar, a pisar e a destruir a, os outros, né? Agora, a Bíblia começa a falar então que enquanto Daniel olhava isso, foram colocados alguns tronos de julgamento, e ali se apresenta então o justo juiz, e o Senhor então destrói aquela besta, e o reino é entregue aos santos. Veja bem, existe uma tendência, na verdade, a maioria das pessoas crê em algo que é o seguinte: a maior parte das pessoas acredita que a, o quarto animal que aparece aqui em Daniel é o Império Romano. A maioria das pessoas acredita que o quarto animal, ou seja, o último animal, é o Império Romano. E eu quero falar aqui com vocês sobre isso. Tá? Você quer ouvir? Coloque aí para mim se você quer ouvir. Se você quer entender esse assunto. Pega um pouquinho de água para mim. Rakashere de barana shere de barana surro brana shere de barana zoro brana jere nyandara namas.
Quem aí já ouviu que o quarto império é o Império Romano? Será? Será que é o Império Romano? Quem aí acha que é o Império Romano? Pode colocar, se você acha que é o Império Romano, pode colocar. E isso daqui agora é muito importante, amados. Por quê? Porque é desse quarto império que virá o anticristo. Será que ele é o Império Romano? Então, será que o último império é o romano? Vamos lá para Apocalipse 17 novamente e eu já vou explicar para vocês uma perspectiva, né? Claro que eu vou compartilhar com vocês, queridos, uma perspectiva, né? Você pode aceitá-la ou não, tá? Mas é uma perspectiva que eu percebo muito fundamento nas escrituras para ela, ok? Vamos lá então para Apocalipse 17, a partir do versículo 9. Vamos olhar com mais atenção agora esse texto. Apocalipse 17, o verso 9, diz assim: Aqui se requer mente sábia. Ó, aqui se requer uma mente sábia. Então, que Deus nos dê agora uma mente sábia, né, para entendermos, para compreendermos. Diz assim: As 7 cabeças são 7 montanhas, montes, sobre as quais está sentada a mulher. Qual mulher é essa daqui? A mulher aqui é a grande Babilônia, a grande prostituta, que não é Israel, ok? Amados, no último vídeo eu falei claramente sobre 2 mulheres que aparecem em Apocalipse. A mulher de Apocalipse 12 é Israel. Aquela ali, ela é gloriosa. Está vestida do sol, ela está de pé sobre a lua. Ela tem 12 pedras, uma coroa de 12 pedras, que são as 12 tribos. Essa mulher, ela é preciosa. Essa mulher, ela é gloriosa e ela é perseguida pelo dragão. Agora, Apocalipse 17 mostra uma outra mulher. Essa outra mulher é a grande prostituta. É a Babilônia. É aquela que está assentada sobre a besta. Então, essa besta que nós estamos falando, que tem 7 cabeças, a Babilônia se assenta sobre ela. E essa besta surgiu, ela veio a, do mar. Do mar. E o mar é um símbolo, tanto aqui como lá em Daniel, o mar é um símbolo das multidões. Só que mais especificamente, queridos, as nações pagãs, as nações dos gentios. Essa mulher está sentada sobre essa besta, essa terrível besta. A terrível besta que tem aspectos do leão, do urso, aspectos do leopardo e tem 7 cabeças que são 7 reinos. E a Babilônia se assenta sobre essa besta. A besta que emergiu do mar, ou seja, dos povos, das nações. Só que quando fala mar, é uma figura para as nações dos gentios, não Israel. Então, as nações da terra, os povos da terra, a besta, ou seja, o império do anticristo, o anticristo vai surgir dos povos. Olha só, dos povos da terra, não de Israel. Ok? Então a besta surge
das multidões, das águas, e sobre essa besta, então, está a grande Babilônia, a grande meretriz, que não é Israel. Na verdade, se opõe a Israel. Porque entenda algo, essa besta, ela persegue Israel. O dragão persegue Israel. Então, essa grande meretriz e essa besta, mas essa grande meretriz, ela se opõe a outra mulher, ela se opõe a Israel. Ela se opõe àquela mulher da aliança. Ok. Dito isso, vamos entender aqui isso daqui. Então, essa besta é que sustenta a Babilônia, e dessa besta vem o anticristo, tá? É dessa besta que surge o anticristo. Ok. Vamos entender isso daqui, queridos. A besta tem 7 cabeças, que são 7 reinos. Na última live eu citei quais eram esses reinos. Vamos relembrar aqui, olha só, eu vou citar novamente aqui para vocês, tá? Esses 7 reinos são 7 impérios mundiais que ao longo da história perseguiram Israel, se opuseram a Israel, tentaram destruir Israel. Vai sim, irmã Rose, vai ficar gravado sim. Que seria, rapidamente, o Império Egito, primeiro. Egito. Foi o primeiro, vamos colocar assim, é um império com características da besta. É um império que tem essa natureza que persegue Israel. Egito. Primeiro império, Egito. Mundial, Egito. Segundo, a Síria. Terceiro, a Babilônia. Quarto, Medo-Pérsia. Quinto, a Grécia. E o sexto, a sexta cabeça, queridos, é Roma. A sexta cabeça é Roma. Por isso que aqui em Apocalipse 17, ele diz o seguinte, versículo 10. São também 7 reis. 5 já caíram, olha só. O apóstolo João, ele está recebendo essa mensagem. E na mensagem é falado para ele assim, ó, 5 já foram. Ou seja, 5 já é passado. Que é o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. 5 já passaram. 5 já eram. Você lembra que essa besta tem a aparência de leão, urso e leopardo. Então, ó, leão é Babilônia, urso é Medo-Pérsia, leopardo é Grécia, conforme diz lá em Daniel 7. Então, essa besta tem características de todos esses impérios que são contra Israel. E a Grécia a Grécia foi o quinto, já foi, passou também. 5 já caíram. Um está vivo. O que está vivo era o atual. Na época do apóstolo João, era o Império Romano. Entendeu? Então, o sexto é o Império Romano. Preciso falar com vocês para completar o entendimento sobre o assírio. O assírio. O anticristo, amados, na Bíblia, um dos títulos do anticristo na Bíblia é o assírio. O assírio. Tá? Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Mas antes de mostrar, eu preciso também mostrar para vocês aqui um desenho. Eu quero mostrar um desenho para vocês. Vocês estão aí? Estão acompanhando? Vamos lá? Vamos ver aqui o desenho? Olha só. É um mapa.
Primeiro aqui, essa página aqui, ó. Vocês conseguem enxergar, amados? Me digam aí se você consegue ver o mapa, que eu já vou explicar. Me dê um feedback aí. Você consegue ver o mapa? Tô vendo, ok. Então vocês estão vendo, olha só. Eu vou tentar explicar para vocês aqui, ó. Esse livro aqui, queridos, é esse daqui, ó. A Besta Vem do Oriente Médio, do autor Joel Richardson. Isso daqui é muito interessante. Veja com atenção esse primeiro mapa aqui, ó. Esse daqui, o primeiro mapa. Esse primeiro mapa, amados, aqui, ó, essa parte que está em negrito, né? É o território do Império Babilônico, onde estava Daniel. Aqui, ó, esse círculo aqui é onde está a Babilônia, onde era a Babilônia. Atualmente seria a região do Iraque, tá? Iraque aqui, ó. Ó, o Irã tá aqui, né, onde está tendo a guerra atualmente com Israel, Estados Unidos. O Irã é aqui, ó, que seria a Pérsia, né? Aqui. O Irã tá aqui. Aqui no Iraque é onde estava a Babilônia. Incluía a Síria, incluía parte da Turquia, incluía parte da Arábia Saudita, do Egito e também Israel, né? Eles dominaram aqui todo o território. Então, olha só, esse primeiro mapa, ele é o Império Babilônico, né, antigo, nos tempos de Daniel. Ok. Esse império foi vencido e entrou quem? Entrou os Medo-Persas, agora é aqui embaixo. Olha só, os Medo-Persas se estabeleceram exatamente no mesmo território. Tá vendo que a Babilônia tá aqui, ó. Eles dominaram a Babilônia. Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo entender? Então, olha só. O Império Medo-Persa se instalou no Iraque, na Síria, na Turquia, no Irã, no Egito. Então, eles dominaram essa mesma região. Aqui, ó. Ok? Ó, Império Medo-Persa. Ok, glória a Deus. Aí, vamos para o próximo. Aqui, depois, então, veio a Grécia e dominou. A Grécia dominou a mesma região. Você entende que um substituiu o outro? Esse que é o ponto importante, ó. Uma besta veio e substituiu a anterior. Então, o Império Grego, ó, substituiu o Medo-Persa, o Babilônico, e tomaram a mesma área. Ó, aqui está a Babilônia. Só que eles aumentaram ainda mais, né? Então aqui, na época da Grécia, eles tomaram a Turquia, tomaram aqui até o Paquistão, aqui até parte da Índia. Tomaram essa área aqui do mundo. E a profecia de Daniel, amados, tem a ver com esse território, porque Daniel era um profeta que estava aqui. Quando ele teve o sonho, Deus estava mostrando para ele o que aconteceria naquela região do mundo, do globo. Ok, e de fato foi o que foi acontecendo, porque daí veio a Medo-Pérsia dominou aqui, e depois a Grécia dominou aqui. Agora, aqui que tá o ponto, olha só, queridos. O último aqui, ó, o último mapa é o Império Romano. O Império Romano, a pergunta para vocês aqui, podem responder. Vocês estão vendo o mapa aqui, ó.
O Império Romano substituiu os outros? Em parte, sim, né? Aqui, essas áreas, mas eles não tomaram essa região da Babilônia. Eles não tomaram o Iraque. Eles não tomaram. Você pode ver que o Império Romano está para cá. Ou seja, eles não tomaram essa área. O Império Romano não reinou sobre essa região do atual Iraque, da Babilônia. O Império Romano, queridos, está em outra região do planeta. Está aqui ao oeste, né? Está aqui ao oeste. Ok. Eu vou abrir outro mapa aqui para vocês. Só um pouquinho. Vocês conseguiram acompanhar, né? Essa. Só que aqui eu vou mostrar para vocês um outro mapa. Olha só. Esse daqui vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Aqui, ó. Aí, esse outro mapa aqui, ó, queridos. Aí sim, ó. Esse outro aqui já tomou aquela mesma região da Babilônia, do Iraque, da Síria, da Turquia, aquela mesma área onde era o antigo Império Babilônico. Sabe qual império que é esse daqui? Califado Islâmico. O Califado Islâmico. Está escrito aqui, ó. Em outras palavras, o Império Islâmico, que era liderado, o líder desse Império Mundial Islâmico, amados, se chamava Califa. O Califa. Então, o Império Islâmico, sim, dominou toda essa região. E agora, pasme, esse mapa aqui agora, ó. Esse daqui é o retrato da nação de Israel que está aqui, cercada pelas nações de maioria muçulmana. A nação de Israel é muito semelhante ao Califado Islâmico, ó. É muito semelhante. Aqui está o Califado Islâmico do ano 632 a 1923. Esse daqui, queridos, foi o Califado Islâmico de 632 depois de Cristo até 1923. Eles que foram o Império Mundial que governou depois de Roma. Então você vê que Roma aqui já ficou para trás. Roma não é o último império. O Califado Islâmico governou na mesma região depois de Roma. E atualmente, isso aqui é atualmente. Atualmente, a nação de Israel está cercada por países muçulmanos, muito parecido com o Califado Islâmico. Porém, amados, só que olha aqui, Leila. Eu vou mostrar de volta aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você pode ver que a Europa, na verdade, ó, ela tá aqui. Nós sabemos que na Europa realmente o número de muçulmanos está crescendo, mas ó, esse mapa aqui nem inclui a Europa. Que a Europa tá aqui, ó. A Itália aqui, ó, Roma. A Itália tá aqui, ó. Roma tá aqui, ou seja, bem distante. Bem distante. A Europa tá bem distante, ou seja, essa noção de que o anticristo virá da Europa, do Vaticano, essa noção de que o anticristo virá do Ocidente, dos Estados Unidos, ela não é bíblica, tá? Ela não é bíblica. Eu quero mostrar mais um mapa aqui para vocês, só um pouquinho.
Esse daqui é bem legal, ó. Eu vou mostrar mais. É uma aula, né, queridos? Vamos lá. Eu vou mostrar mais um mapa aqui que o Joel Richardson apresenta no livro dele. Olha só. Esse mapa aqui mostra um combinado, uma junção dos impérios Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Que lembra leão, urso e leopardo. Então, o leão, urso e leopardo dominaram essa região aqui, ó. Esse desenho aqui é como se fosse assim, juntando todos. Juntando todos, ó, eles estão aqui, nessa área. Ok. Daí aqui, olha só. Ó, olha até a nota de rodapé aqui, que aqui já seria o Império Romano. Você vê que Roma está ao ocidente. Então, até a nota de rodapé dele diz assim, ó, Império Romano não se parece com uma combinação da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Não parece, porque Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia tá para cá, ó. Tá para cá. Não tem nada a ver com o Império Romano, tá para cá. Ok. E aqui esse último é o Califado Islâmico. É exatamente a combinação dos impérios Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Então, ou seja, eu vou voltar aqui para mim, né, para não ficar muito extenso, olha só. Ou seja, queridos, o que eu estou querendo dizer? O Califado Islâmico é o que substituiu de fato aqueles antigos impérios Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Então, aquela região, na verdade, foi o Califado Islâmico quem dominou ali, depois de Roma. Roma teve a sua importância naquela época, mas depois o Califado Islâmico tomou aquela região. Por isso, o sexto é o Império Romano, mas o sétimo, aí aqui é uma opinião, tá? É uma opinião que eu tenho em concordância com esse autor, Joel Richard, aprendi muito com ele nesses materiais dele. Ao meu ver, o sétimo é o Califado Islâmico. Só que daí, olha só que interessante, diz que foi ferido de morte. Por isso que ele também é o oitavo, porque ele vai ressurgir. Veja bem, quando falamos califado islâmico, estamos falando sobre um império debaixo de um líder só, de um líder supremo. Isso não existe hoje. Por quê? Porque foi destruído em 1900, eu acho que é em 23, o califado islâmico deixou de existir. Ou seja, os muçulmanos estão espalhados, dominam várias nações, mas não existe hoje um império islâmico. Não existe hoje um líder supremo sobre todo o mundo muçulmano. Você consegue entender? Por exemplo, o Ayatollah Khamenei, que eliminaram agora na guerra, ele era o líder apenas do Irã. Ele não era o líder supremo de todo o mundo muçulmano, não. O que existe hoje são vários países com seus líderes, mas não existe um líder supremo sobre o mundo muçulmano. Porém, e aqui é uma linha de interpretação, é muito provável, e aqui que eu quero chegar, é muito provável, amados, que o último império mundial, de onde virá o anticristo, será exatamente esse califado islâmico revivido. Ou seja, estava ferido de morte, mas ressurgiu. E o texto diz que quando ressurgir, o mundo todo ficará impressionado. Então, amados, claro que eu humildemente, né, trago, tá? É uma visão. Eu posso estar certo, posso não estar também. Pode ser que surja uma outra coisa. Porém, amados, é muito interessante nós olharmos que os muçulmanos é quem dominam aquela área.
E esse último império, a Bíblia diz que virá cercar Israel, para destruir Israel. E aqui entra a questão do assírio, que eu precisava mostrar para vocês, mas eu não sei se eu vou ter tempo. Eu precisava falar para vocês do assírio, mas eu acho que eu não vou conseguir falar hoje aqui do assírio. Mas eu só vou falar o seguinte: quem sabe eu grave um outro vídeo falando do assírio. O livro de Isaías, o livro de Miqueias apresentam uma figura que vem da Assíria, da Assíria. Alguns usam esse termo o assírio para o anticristo, tá? Então, basicamente, queridos, a região da Assíria, seria, amados, provavelmente é dessa região aonde era a antiga Assíria é que virá o anticristo. Qual região é essa? Qual região é essa? Seria hoje o atual Iraque ou a Síria ou Turquia. Amém. Glória a Deus, Márcia. Então, queridos, é muito provável que o anticristo ele surja exatamente, isso está de acordo com essa referência de Isaías, exatamente, regiões do norte de Israel, perfeito. Por isso que ou o assírio, ou o rei do norte, como é falado em Daniel 8, Daniel 11. Daniel 11 fala do rei do norte. O anticristo é chamado de o rei do norte. Daniel 11. Ou o chifre pequeno é uma outra expressão para o anticristo em Daniel 8. O chifre pequeno também vem do norte. Então, queridos, existem várias referências na Bíblia que apontam o anticristo vindo do norte de Israel, a região onde era a antiga Assíria, que seria basicamente, atualmente, a Turquia, a Síria e o Iraque. Não é nem do Irã, tá? O Irã fica ao leste. Turquia, Síria ou Iraque. Portanto, se vocês daqui a algum tempo verem um grande líder dos muçulmanos surgindo dessa região, quem sabe reinaugurando o califado, eles sonham com isso. Os muçulmanos sonham com isso, queridos. Que exista novamente no mundo o império muçulmano, debaixo de um líder. Esse líder, aí sim, você pode começar a considerar, pode ser o anticristo. Você conseguiu entender o que eu quis trazer para vocês aqui hoje? O que eu falei aqui hoje, eu trouxe assim um resumo, eu acredito que até superficial, sobre o assunto, tá? Mas eu creio que já deu para trazer um norte, uma direção para vocês nesse tempo aqui, amém? Amém. Glória. Vamos orar então, queridos. Vamos orar. Se você não está inscrito aqui no meu canal, pode se inscrever, por gentileza, né? Se você gosta dos conteúdos, se inscreva no canal. Deixa aí o seu like. Se você quiser nos abençoar também, você pode usar o Superchat, tá? Você pode usar o Superchat também. É uma forma de você nos abençoar. Ou, se você desejar, você pode se tornar membro aqui do canal. Você pode se tornar assinante do canal, né? Também é uma outra forma de você abençoar a nossa vida, o nosso ministério. Amém? Amém, Isabel. Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu rendo a Ti, Pai, esse assunto. Eu reconheço
eu sou o primeiro a reconhecer, Pai, que nós não sabemos de todas as coisas, nós não sabemos de tudo, Pai, mas nós agradecemos o Senhor por aquilo que está revelado na Bíblia, por aquilo que está revelado nas Escrituras. E nós oramos que sobre nós venha entendimento, Pai, que possamos compreender, Senhor, esse assunto, naquilo que estamos errados, que sejamos corrigidos, alinhados, orientados pelo Senhor. Naquilo que estamos certo, eu peço que o Senhor, sobre esses assuntos, Pai, do final dos tempos, eu te peço que seja confirmado, reafirmado, aprofundado. Pai, em nome de Jesus, estão aqui os teus filhos diante de ti, em pleno Purim. Pai, e nesse dia nós queremos reafirmar a nossa aliança com o Deus de Israel. Nós queremos dizer, Pai, que nós estamos conectados a Israel e não a grande Babilônia, não a besta, não a prostituta do final dos tempos, não. Pai, estamos aliançados com Israel, somos um só povo, como dizem Efésios, que dos dois o Senhor fez um só povo. Pai, nós fomos incluídos, Pai, enxertados na oliveira natural que é Israel, e nós agora participamos com eles, como um só povo. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Eu te peço que o Senhor fortaleça os teus filhos, fortaleça, Pai, a vida deles com a unção poderosa de Deus, a unção do Monte das Oliveiras, Pai, a unção, Pai, aleluia. Rakashekemandarabrasei kambranasherei. Senhor, libere uma unção, libere revelação, o espírito de sabedoria e revelação sobre nós. Pai, que nesse dia de Purim, Pai, nós abençoamos Israel, que haja paz, como a Eliana falou, que haja paz, proteção e livramento, Pai, sobre Israel. Pai, nós oramos que o Senhor guarde, Pai, a menina dos teus olhos, Israel, que haja paz sobre Israel, que que o Senhor derrube esse espírito de Ramã, que o Senhor derrube, Pai, esse espírito do anticristo que vem contra o seu povo. Pai, fortalece-nos. Coloca sobre nós armaduras espirituais nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, e que nesse tempo, ó Deus, a vitória do Senhor esteja sobre cada pessoa debaixo da influência da minha voz agora, em nome de Jesus. Cada pessoa, Pai, que escuta o som, a vibração da minha voz, o som da minha voz, que cada pessoa receba agora uma unção de livramento, uma unção de fortalecimento, Pai, uma unção de reavivamento, Pai, uma unção de paz e de shalom, Pai, de acréscimo e de prosperidade sobre cada uma dessas pessoas. Eu oro desta forma, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Gratidão a todos por esse tempo, por essa participação. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de cada um de vocês grandemente. Shalom, shalom. Estamos encerrando aqui a live. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe, queridos. Shalom, shalom. Fiquem com Deus. A paz, Deus abençoe.